Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso JCL Conecta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está cada vez mais em alta, que é de como proteger o seu patrimônio, se proteger de riscos. E hoje eu tô com um convidado muito especial aqui com a gente. Esse bate-papo vai ser muito bom. Tô com o Ricardo Mattenhauer. Ele é CEO da Essencial Segurança, Facilities e Tecnologia, uma empresa com mais de 20 anos de trajetória, cerca de 2.000 colaboradores e mais de 1.000 projetos entregues e atuação nacional. Ele oferece soluções de segurança eletrônica, monitoramento, controle de acessos, tecnologias e facilities. Uau! Seja muito bem-vindo! Muito legal estar participando com vocês. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês e a gente Que poder bom. fazer esse bate-papo referente a esse nosso negócio Sim. e essas novas oportunidades. Sim. Ricardo, eu quero que você me conte agora lá do começo, lá do Ricardo, antes da Essencial, como você chegou na Essencial. Quero saber de tudo. Quero saber de tudo, vou te contar tudo, não vou te esconder nada. Por favor. Eu comecei minha trajetória na área comercial de segurança, facilities, essa parte toda em 1990, então são 36 anos de história já. Passei por grandes companhias, aprendi muito ao longo dessa trajetória e muita coisa mudou. Né? Então eu costumo dizer e sempre falo isso para todos os meus clientes que a gente aprende todo dia. Hoje você faz diversos cursos, diversas análises, mas você aprende no dia a dia e todo dia é um caso diferente. Então assim, eu passei por grandes companhias, fui gerente de algumas empresas de nome também do mesmo segmento e a Essencial, ela foi o meu TCC. Que legal. Na universidade eu fiz administração de empresas, depois eu fiz pós-graduação em gestão empresarial. E nessa pós-graduação foi um TCC, nasceu a Essencial. Olha a Essencial só. Ela ficou adormecida por um tempo, né? Enquanto a gente tinha outras frentes, mas hoje, assumindo a Essencial, eu pude ver e trazer esse novo negócio, essa nova experiência com muito mais garra, pela experiência que eu adquiri em grandes companhias e vendo o que eu podia mudar, o que podia fazer diferente. Sim, muita coisa, né? Ainda a mais ideia assim. Como fazer diferente, né? E o diferente é a qualidade, é a eficiência e a entrega final. Então Que hoje legal. A gente busca sempre a excelência no final. Que legal. Muito bom. E agora você falou aí que muita coisa mudou, e realmente muda, em todos os segmentos, todo dia, muda muita coisa. E o que de novo, assim, que você trouxe, que você vê, né, de 36 anos atrás pra hoje? Muita coisa Muita mudou, coisa, né? Mas mudou, o principal, assim. O principal hoje, a gente fala de integração, né? Antigamente se constava com postinho 24 horas, procedimento, processos, cada caso é um caso. Mas muita coisa mudou, que hoje a gente trabalha muito integrado em tecnologia. Então hoje a segurança, ela não é mais aquela segurança física somente local, onde você vai analisar alguns riscos e tratar esses riscos somente local. Tudo hoje se resume a você ter um monitoramento integrado, uma central de segurança que possa avaliar o risco à distância também. Isso é crucial. A gente vê várias coisas, Gabriela, de arrastão de condomínio. Nossa. É um exemplo. Então, às vezes, o condomínio ele tem lá uma boa segurança, ele tem tecnologia, mas ele não tem processo. Ele não tem processo integrado, ele não tem um monitoramento externo que possa tomar ações mediante um arrastão. São situações que você precisa colocar na prática todos os processos para se integrar. Se eles não se integrarem e não tiver treinamento constante, não funciona. Adianta, né? Então a gente vê prédios de alto padrão dentro da capital de São Paulo, enfim, em outros locais também, sofrendo arrastão de segurança, e quando você vai ver na prática, tinha controle de acesso facial, tinha OCR, leitor de placa, tinha Smart Gate, portão automático, mas falhou no processo. Falhou na mão de obra, falhou na execução do planejamento de segurança, não tem um monitoramento externo, então o bandido fica lá 3, 4 horas, rende os moradores, faz aquele arrastão. Aí depois de tudo isso, volta tudo para trás e vamos começar
do início que deveria ter sido feito antes. Então, muita coisa mudou. Eu acho que a consultoria em segurança ela é muito importante. Sim. Hoje, nós precisamos, empresas, tem várias empresas de segurança, empresas boas, profissionais bons de mercado, só que a gente precisa ter uma análise criteriosa e não só vender, fazer aquele pacotinho e vender para o cliente uma ilusão. Você tem que vender uma solução de segurança e ter uma entrega eficaz. É, isso mesmo. É isso. E a gestão dessa entrega, né? Isso é muito importante. Muito bom. Nossa, um ponto muito importante, porque é justamente, você falou tudo, quase tudo que tem no meu condomínio. E eu vejo que eles não sabem utilizar. É isso. Muitas vezes eu chego vou te contar um caso real. Chego na porta na verdade, no portão automático, eu fico lá um tempo esperando. Eu penso, gente, nesse tempo que eu tô aqui esperando, e tem a gaiola. Reclusa. É reclusa. E aí, eles já poderiam ter me liberado, né? Me visto, identificado ali dentro do espaço e depois aberto o portão. Mas não, a gente fica um tempo do lado de fora, esperando alguém se movimentar. É aquilo que você falou. Não adianta comprar o serviço, né, tecnologia, e não saber utilizar. Exatamente. Eu acho que é nisso que as empresas pecam. Processos, procedimentos bem equalizados, a integração, a central de segurança hoje, externa, ela é uma integração de processos. Então, o que a gente faz hoje dentro da Essencial, principalmente para condomínios e outras empresas, né, do ramo de atuação, a gente faz consultoras, indústrias. O principal objetivo é acompanhar esse tipo de erro de processo, né? Então, troca de turno de pessoas, a maioria dos processos errados acontece na troca de turno. Então você precisa visualizar isso. Guarita tem que ser fechada, tem que ser blindada. A maioria dos condomínios tem guarita blindada e a porta fica aberta. Canso de visitar condomínio com portaria blindada e a porta escancarada. Qual o sentido? Então, qual o sentido de ter uma porta blindada ali, né? Então, o risco eminente de todos esses fatores você precisa tratar no dia a dia, mas também com a colaboração do usuário. Então, moradores, para condomínio, muitos moradores abrem exceção para segurança. Então, você não pode pensar só no seu quadrado, você tem que pensar num todo. Quando você mora num condomínio, você mora em comunidade. Então, às vezes, a pessoa tem uma eclusa, ela abre o portão, ela faz a gentileza de segurar o portão para mais 2, 3 pessoas entrar na eclusa junto com ela. Tá errado? Sim. A gente não sabe quem está entrando junto. Às vezes, você não conhece todos que moram no condomínio. Então, todos esses processos precisam ser acompanhados. E como tratar isso, né? Eu tive no passado um condomínio que eu visitei, lógico que a gente não vai citar nomes, mas tinha uma eclusa bem assim, grande. Esse espaço chama eclusa, né? Eclusa, exatamente. Muita gente fala de gaiola, outros chamam de eclusa, cada um tem um nome, mas é uma célula para você proteger. Mas uma célula para você proteger pessoas, não 4 ou 5 pessoas ao mesmo tempo dentro dessa eclusa. E às vezes ela é muito grande. Nós fizemos um projeto de colocar um torniquete de acrílico. O que é um torniquete? Aquele giratório, igual porta de banco, né, de acrílico com facial. Porque muitos condôminos entravam e deixavam o portão aberto, entrava 3, 4 na carona, só que para passar no torniquete é individual. Então quem tinha o facial passava por esse torniquete. Quem não tinha esse facial, voltava para fora. Muito bom. A portaria falava, por gentileza, o senhor retorna ao portão para se identificar, fazer o teu cadastro para depois eu liberar a sua entrada. Então, se não, abre o segundo portão, está todo mundo lá dentro. Então a gente tem diversas tecnologias, diversos processos. Cada caso é um caso, não se aplica a todos. Então a gente tem muita coisa, por isso que eu falo, mudou muita coisa. Mas a gente não pode ter um padrão só de atendimento. Cada cliente tem a sua prerrogativa e uma situação de segurança diferenciada. Muito bom. É super importante essa consultoria. E eu gostaria de saber um pouco mais. Você falou do seu TCC e eu acabei pulando essa parte. Eu queria voltar um pouquinho no seu TCC. Como foi? Você criou a Essencial a partir dali do seu TCC? Sim. Já vinha do segmento de segurança e serviços, e a gestão empresarial é o empreendedorismo. O que eu vou fazer como empreendedor? Sim. É o que eu conheço. O que eu conheço? Conheço de serviços, conheço de segurança, conheço de monitoramento, conheço de tecnologia, né? Fiz todos os cursos de sistemas para me adequar da forma que o mercado pede.
mensalmente a gente tem novidades, lançamentos, feiras de segurança, congresso, isso é tudo um aprendizado diário, né? E dentro desse TCC, o que eu busquei? Eu falei, eu vou montar uma empresa e vou montar um sistema diferente do que tem hoje, com uma gestão próxima do cliente. Então, a ideia foi construída já com muito carinho, ao longo do tempo. O nome Essencial, ele surgiu, Essencial Facilities, ele surgiu de uma conversa em casa, e a gente falando qual é o nome da empresa, discutindo, né, como que eu vou colocar isso no TCC, pedindo opiniões, porque a gente precisa pedir opiniões, né? Sim. Pedindo opiniões, é essencial que você faça um trabalho diferenciado. Olha, é essencial que você coloque tudo no papel. Aí eu falei, pô, essencial, por que não pôr o nome Essencial? E dali surgiu, né, o nome Essencial. Aí eu tratei cada tema, como construir essa empresa, todo o processo do TCC foi assim, bem construído, aonde vai ser, que tipo de imóveis que eu ia utilizar, como que eu vou fazer os processos de entrada, como vai funcionar o nosso RH, como vai funcionar a operação da empresa. Então foi construído todo um projeto, né, colocado no papel, e o bacana foi quando eu apresentei esse TCC, eu tinha o cartão do CNPJ, contrato social da empresa, cartão, pasta, logo. Gente, que legal. E foi assim muito bacana, porque as pessoas imaginavam só na teoria, né? E aí a gente veio com a prática, já com tudo construído, foi muito bacana. Levou a sério, vestiu a camisa ali já, levou. E foi tão bacana que nos 2 primeiros anos da gestão empresarial dessa universidade, eu pude palestrar no curso de empreendedorismo. Ai, que legal. Né, para dar aquele apoio, né? Monte sua empresa, faça o teu negócio acontecer, né? É difícil empreender no Brasil? Muito difícil, muito difícil. Tem que ter muita energia, tem que ter muita garra. A escala é 7x0. Né? Importante. A escala do empreendedor é 7x0 e é 24 horas por dia. Mesmo. Minha escala é 7x0. E eu acho que a construção é isso, né? É vestir a camisa, doar todos os dias, porque o teu cliente final precisa de resposta. E a resposta é diária. Ricardo, quando a Essencial desenvolve um projeto para um cliente, quais são os principais pontos que vocês analisam? Tá, muito boa a tua pergunta, Gabriela. Como eu te falei no início, cada caso é um caso, cada cliente tem uma prerrogativa diferente. Na Essencial, nós fazemos uma consultoria específica. Então é feita uma visita em loco, avaliação qual é o risco desse cliente. O primeiro passo é avaliar os riscos. Não adianta você proteger um local, colocar uma parafernália de equipamento, coloca uma Ferrari para proteger o quê? Então a gente precisa analisar o risco, o que ele precisa proteger, se é um condomínio, os riscos da região. Então precisa se levantar índice de criminalidade da região para você fazer uma bela análise de risco. Avaliar os pontos principais que essa região envolve. Mão de obra, quando você vai sinalizar a mão de obra para esse local, se a gente tem condução próxima para o colaborador. Então não adianta você colocar um baita projeto, construir um baita projeto, e aí você pega um colaborador da Zona Sul para ele trabalhar na Zona Leste. Ele vai cruzar São Paulo, ele vai demorar 2 horas e meia para chegar lá, ele já chega cansado, ele não vai conseguir nem trabalhar direito. Sim. Ele já vai pensar na volta de 2 horas e meia. Então tudo isso é analisado num projeto. Qual a melhor câmera utilizar se a gente vai fazer um circuito fechado de televisão? Legal. Por que utilizar aquele equipamento? Esse equipamento vai ter redundância, vai ter gravação? Quanto tempo de gravação? O que permeia nesse projeto? Tem alarme? Vamos proteger alguns locais? Então tudo isso é avaliado em 1 ou 2 dias, às vezes de um processo que você faz no teu cliente. Lógico que, e eu sempre falo que o conhecimento da operação ele se dá no dia a dia. Você faz todo um projeto pelo conceito, pela experiência que nós temos. Mas o dia a dia é que de fato vai mostrar a execução desse projeto. Ele pode ter mudanças. Pode ter mudanças no planejamento, pode ter mudança na operação, nas normas e procedimento, isso feito a 4 mãos com o cliente final. Então tudo isso é analisado com muito critério.
para que exista aquilo que a gente estava falando lá atrás, uma entrega com excelência. E não faça uma ilusão para o teu cliente. Você vende alguma coisa, constrói um projeto e não consegue entregar. Aí ele gasta um dinheiro, ele usa de uma receita e no fim essa receita não funciona de acordo com o que foi planejado. Sim. Então é ideal que seja feito isso, e a gente hoje na Essencial nós fazemos muito bem isso. Essa consultoria é padrão. Agora, até um pouquinho antes da nossa conversa, eu tive a indicação de um cliente de um condomínio que precisa de alguém que vá lá para resolver o problema que ele tem. Já passaram algumas empresas lá e não conseguem resolver o problema dele. Então a gente precisa parar, analisar, sentar com ele para ver de fato o que está acontecendo e Como você colocar um projeto que resolva. Ajudar. Né? Para a gente poder ter execução e excelência no final. Muito bom. E falando sobre isso, quais as vulnerabilidades que você enxerga hoje, as principais na segurança do Brasil como um todo, nas empresas? A gente fala em células, né? Quando a gente vai proteger, a gente fala em células assim, de perímetro, né? Primeira questão de segurança é você proteger o seu perímetro. Sim. Né? Tem o seu perímetro protegido, você passa por um outro anel de segurança, que é o anel interno, que é o que proteger. E um terceiro anel, quando você coloca mão de obra para gerir tudo isso que você planejou. Então, não só a análise deste risco, eu que falei, a criminalidade em loco, você precisa às vezes moldar situações operacionais para minimizar isso. Hoje, os golpes, as empresas, elas precisam dia a dia orientar os seus profissionais. Sim. A gente tem N fatores que podem provocar uma entrada maliciosa dentro de uma instituição. Curioso, queria até saber quais são os golpes aí que o golpe que da mulher existem grávida nesse... é muito... Você tá grávida, tô né? grávida. Aproveitando, parabéns pela Obrigada. menina que vai vir aí. Obrigada. Mas o golpe da mulher grávida. Às vezes a mulher chega num condomínio com a falsa barriga. Eu tô grávida, precisava usar o banheiro. Pelo amor de Deus, deixa eu usar o banheiro. O porteiro ali na sua humilde... às vezes ignorância desse processo, não do procedimento dele, abre para ajudar essa pessoa. Ela entra na guarita, rende o porteiro e abre os portões para a equipe que está lá fora dela fazer o arrastão. Tem a falsa entrega, o cara que vem com um uniforme, crachá da Vivo, entre outras companhias, né, Enel, Sabesp, e que a gente orienta de fato, liga para o morador antes de liberar, confirma. O morador às vezes entra nesse igual, eu vim arrumar, tem uma ordem de serviço para análise da sua internet. Às vezes o morador liga, ele pediu isso. A companhia realmente mandou esse cara, porque já teve situações que o cara vai lá, o próprio morador abre e fala, ele vai trocar o meu modem para um melhor, mas ele nem pediu isso. Será que essa companhia de fato mandou esse profissional? Então liga antes. São preocupações inerentes ao dia a dia. Eu recebo ligações no meu celular 10, 15 por dia de golpe. Ai, meu Deus. Santander informa, Itaú informa, compra negada. Essas são clássicas. Isso é clássico. É assim. E não é diferente no dia a dia. Na entrega, num produto, num aniversário. Né? A pessoa vai lá, leva o bolo, olha, trouxe um bolo, trouxe um presente, você precisa só pagar uma taxinha. A taxa eu não aceito em dinheiro, tem que passar no cartão. Então a gente vê na mídia uma infinidade de golpes que acontece e que pode gerar e colocar em risco toda uma operação. Você faz um planejamento perfeito, analisa o que o cliente precisa, molda, entrega, coloca os equipamentos, treina a mão de obra e um furo desse coloca em risco toda a tua operação, toda a tua estrutura e o principal, a integridade física do teu cliente final. Que eu costumo dizer, quando um prédio entrega para você a segurança, ele está entregando a chave da casa de todo mundo para você. Então você tem a chave da porta de todo mundo. E é uma outra questão que a gente, na Essencial, abomina. Não deixa morador deixar chave de apartamento na portaria de forma alguma. Muito bom. Minha empregada vai chegar, posso deixar a chave para ela? Não posso receber chaves. Chave, imagina aquele monte de chave, tem um arrastão, pega essa chave,
todo mundo tem acesso ao apartamento. É. Não pode. Então, assim, existe Muito bom. uma infinidade de fatores aí. Entre outros, né? Se a gente for Vários falar, a gente vai outros. ficar o dia inteiro falando sobre como Sim. burlar o sistema de portaria. A outra pergunta que eu ia fazer é sobre os principais erros que as empresas cometem ainda, mas eu acho que você já... É mais ou Tudo menos bem. por aí. Dentre outros, né? É. A troca de turno é uma questão... Fiquei curiosa pra saber. Você falou no acontece começo. na troca de turno? Eu vi É pra eu ficar de nessa olho trajetória, nessa trajetória que eu venho dessa área de segurança, eu já vi Sim. vários casos de troca de turno. No momento da troca de turno, rendeu o profissional, Tá. né? E aconteceu o pior. A troca de turno, a guarita precisa ser monitorada. O que a gente chama, existem vários projetos, portaria digital, N situações diferentes para se proteger uma portaria. Nada melhor do que você ter um monitoramento externo com processos e que aquela portinha da guarita, quando abre, tenha um pop-up de imagem na central de monitoramento para acompanhar essa troca de turno. Uma limpeza. Nós temos portarias de condomínio extremamente lacradas, com porta blindada, que para a limpeza entrar, para fazer a limpeza da guarita, tem horário pré-determinado. Porque quando a porta da guarita abre, o meu monitoramento, a minha central, olha e avalia. Se alguém entra fora do horário determinado, nós temos a obrigação ou de entrar em contato com o profissional local para saber o porquê que alguém acessou aquela célula. Sim. Pode ser alguém do condomínio, mas se estiver fora do horário, é procedimento da central de monitoramento fazer isso. Exatamente para coibir esse problema, e principalmente troca de turno. Eu já vi gente fazer a troca de turno uniformizado e ele não era funcionário da empresa. Cara. Então, olha o risco, não só do profissional, mas do empresário ou da Constituição, de quando demite um colaborador ou esse colaborador sai da empresa, não que eles vão fazer isso, mas o uniforme ele precisa ser devolvido e ele precisa ser triturado. Geralmente ele já não vem no estado de você reutilizar, você tem que dar um uniforme novo para o colaborador, mas você precisa triturar o uniforme, arrancar o logo, doar a peça. Se você tem como doar, você doa, mas tirando o logo da empresa, porque já vi casos de uma pessoa chegar para render o porteiro e ele não era porteiro, ele só estava com o uniforme da empresa. Então ele entrou, fez a rendição, não era o colaborador e aí faltou processo. Faltou processo de avisar, o próprio colaborador sabe quem que vai render ele. Ele não pode abrir um portão pelo uniforme. Sim. Eu vim aqui render. Entra em contato com a operação, com o seu supervisor, com o gerente de operações. Mandou uma cobertura aqui. O José Pereira não vem hoje. Tem um cara aqui dizendo que veio para me cobrir. Sim. Então, já vi casos desse portão abrir e render, porta aberta para todos. Olha só. Então, olha os riscos, né? Sim, muitos. E como funciona na questão dos funcionários, por exemplo? Uniforme. Quando um funcionário vai embora, ele deixa o uniforme no local de trabalho ou ele pode ir embora com esse uniforme? A gente sempre orienta. Que é importante também, A gente né? sempre orienta que ele não use o uniforme em transporte público, até para a segurança dele mesmo. Tem aí muitos... o próprio policial, né? Você vê hoje o policial, são raros o que você vê de farda voltando do trabalho. Até por uma questão óbvia, né? E o nosso colaborador, a gente orienta a chegar com 10 minutos de antecedência no posto, fazer o seu anseio, né? Colocar o uniforme e assumir o posto de trabalho. Então, já é uma prerrogativa. Se o cara chega uniformizado, fora do contexto, ele tem o direito de vir, mas ele vai suar o uniforme, ele vem no transporte público. Isso é uma questão de cultura que nós, como empresa, o nosso RH, a nossa estrutura de qualidade, mostra para ele os riscos que ele tem de estar indo com o uniforme, né? E o principal, se esse colaborador sai da empresa, como eu falei, devolver esse uniforme para que não ocorra o risco. Imagina alguém pegar uma jaqueta. O cara está numa moto, faz um roubo, ou um assalto, qualquer situação e está o nome da tua empresa ali. Imagina. Né? Esse é um colaborador da empresa X que estava aqui, que assaltou. Mas ele não era colaborador, ele só estava com o uniforme da empresa. Então, assim, a gente tem que privar por esse processo e tomar muito cuidado com isso. Sim. E até mesmo, essa era uma dúvida que eu tinha,
por conta do que eu te falei nos bastidores, né? De uma empresa que eu trabalhei também de segurança. Eu não era funcionária, mas ficava lá dentro, né? Pra fazer a gestão do plano de saúde deles. E no horário de almoço, um segurança ia... Eu não usava uniforme, mas os outros colaboradores, né? Utilizavam. E um segurança ia com a gente até o final da rua, olhava o perímetro, estava tudo bem. Ali, quando a gente voltava, normalmente também tinha alguém na esquina. Um acompanhamento, acompanhando, né? A gente. Perfeito. Porque tem os riscos, né? Com Tinha certeza, riscos de alguém render a gente na rua e tentar entrar na empresa. Com certeza. Hoje eu estou fazendo um projeto exatamente numa região que é de um hotel, na região de Pinheiros, por conta do excesso de assaltos que está naquela região, de roubo de celular, na hora do almoço. Então a gente está fazendo um projeto exatamente nessa volta toda, com torre de vigilância, né? A famosa torre de vigilância, que hoje tem várias empresas colocando torres de vigilância, mas não adianta só colocar a torre de vigilância, né? Ela precisa estar integrada no Smart Sampa, no Muralha São Paulo, ou entre outros estados ou municípios que têm a sua própria GCM. Precisa estar integrado, porque ela inibe, entre aspas, mas precisa ter processos. Sim. Então, o monitoramento dessas torres está avançando um pouco mais com isso, porque a gente consegue mapear a região. Tá. Né? Acontece um roubo aqui em Pinheiros, o cara vai lá para a Zona Leste, se você tem integração desses sistemas das torres de vigilância, se torna uma teia, né? Um circuito onde você consegue chegar até o objetivo final, onde esse cara foi parar e tratar. A gente está vendo, você vê na mídia, teve um caso de um policial que foi, atiraram acho que na nuca do policial, Sim. O irmão da Eloá, Sim. né? Que é um tenente da rota lá, e mapearam já o carro, de onde estava, que estavam acompanhando ele há dias. Então, essa estrutura se vem por onde? Pelo Smart Sampa, pelo Muralha Paulista. E a Smart Sampa ajuda nos processos muito, da Essencial? Total. Que legal, total. vocês conseguem... No Smart Sampa, você... quando tem uma ocorrência, quando você tem a sua torre registrada no Smart Sampa, ou até a câmera mesmo, que é área pública, né, via pública, eles mesmo têm um processo de acessar essas câmeras e avaliar o que aconteceu naquela região. Então é muito importante. Hoje a gente está vendo torres, em Osasco tem um monitora de torres de vigilância exatamente por essa questão. E é muito bacana, porque você consegue integrar ali e minimizar o risco, né? Minimizar o risco, não acabar totalmente. Não acabar totalmente. Infelizmente, nem a segurança pública consegue acabar com o risco, mas minimizar é um fator preponderante. Muito bom mesmo. É muito bom saber que a Smart Sampa ajuda. Esses dias eu estava conversando, minha mãe ainda não sabia o que era ali a Smart Sampa, a gente estava conversando e não sabia que tinha ajudado nesse caso da... É muito legal. Ajudou a mapear Eloá, ali, exatamente. do irmão da Eloá. Mapearam todo ali. Ainda foram parar, Sim. A famosa lá, eu não vou nem citar, mas, enfim, é nesse processo. Sim. E, Ricardo, hoje, qual o principal erro que você vê nas empresas ao investirem na segurança? Olha, o você principal vê erro, erro, e assim, como eu falei lá atrás, a consultoria é importante. Tá. Você fazer uma bela consultoria para poder, de fato, apresentar um projeto que funcione. Mas ainda vejo clientes, no caso, o cliente final, não se atentando à saúde financeira da empresa que ele está contratando. A documentação específica em dia dessa empresa. No passado, lá atrás, em 90... as empresas não recolhiam INSS, não recolhiam FGTS, e essa conta chegava. Né? Tem muitas empresas que não estão mais hoje no nosso segmento, porque a fraude fiscal era grande e ela foi embora, faliu. Eu vi várias empresas grandes fecharem. Sim. Um cuidado que eu sempre falo para o meu cliente final você está contratando uma empresa, a documentação dessa empresa, como está? CND, FGTS, tudo tem que estar ali na régua, tem que estar em dia, com a saúde financeira dessa empresa. Mensalmente, eles te mandam uma documentação de pagamento dos colaboradores, holerite, pagamento de benefício, porque quem assina um contrato, ele é coautor. Sim. Por mais que você terceiriza, ele é coautor.
E se você não paga, quem paga a conta é o teu cliente final. Então a responsabilidade empresarial, ela é um fato principal. E eu oriento bastante. E não só na contratação você ter essa documentação. O mensal e a cada 6 meses ou um ano, manda de novo a documentação dessa empresa. Como está a saúde financeira dela? Hoje ela estava excelente. E daqui a um ano, como está? Qual o crescimento que essa empresa teve? Como que ela está em evolução no atendimento? Porque a conta vai chegar. Eu peguei alguns clientes, inclusive para Essencial mesmo, que o cliente reteve a fatura da empresa, não pagou para a empresa porque ele precisava pagar os funcionários, que a empresa não pagava. Aí outra empresa entra em recuperação judicial, não vai pagar fornecedor. Tudo isso ocorre o quê? Cai no tomador de serviços, que assinou o contrato com você. Aí tem uma ação trabalhista. Qual é a responsabilidade da empresa com isso? Ela tem um corpo jurídico, ela tem um contencioso dentro da companhia para evitar uma ação trabalhista, e quando tem, ela de fato se defende tirando o seu cliente da lista, porque o juiz ele não quer saber. Você chega lá na frente, eu fui em várias audiências já, ganhamos várias audiências, dentro do Essencial tem, não é demérito nenhum ter audiência trabalhista, basta o colaborador provar que ele está certo. Sim. A gente, pelo menos 90% das ações, a gente ganhou, nosso jurídico é super forte nisso, e a principal regra é, tira o meu cliente como segunda reclamada. Mas não é só a gente pedir. Sim. O advogado do reclamante precisa concordar, o juiz precisa concordar, e você tira, porque a responsabilidade é minha, isso é contratual. É contratual, mas na prática não funciona assim. Não. Todo mundo fala, não, jurídico, você fica tranquilo, esse problema é meu. Mas de fato é. Eu vi empresas, trabalhei em companhias, né, de grande porte, que quando teve uma ação trabalhista, quem pagou foi a conta, foi o cliente, que a empresa não pagou. Então, tudo isso, aquela construção que a gente estava falando lá de TCC, foi baseado nisso. Avaliar o que fazer de diferente do que eu vi. Sim. O que fazer de diferente de vender um contrato, vender um projeto específico, trabalhar esse cliente, entregar esse projeto e esquecer que esse cliente existe. Não estar presente nele. Então hoje, a Essencial, por mais crescimento que tenha, eu procuro sempre estar presente na mesa do meu cliente. Qualquer problema, qualquer situação, eu estou lá para resolver. Problemas a gente vai ter, a gente trabalha com mão de obra humana, toda empresa de serviços, segurança, o que for, vai ter problema com mão de obra. Isso é natural. Mas qual a responsabilidade de você sentar na mesa com seu cliente e falar qual o problema que a gente tem, você se antecipar e dar a resposta para ele imediata. Resolver de imediato. Então, eu vi várias companhias, várias empresas, que o gestor vendeu, gerente, diretor, não aparece ninguém. Quando vem a carta de rescisão do cliente, aí aparece 3, 4 diretores querendo reverter uma carta de rescisão. Vai reverter o quê? Se já foi assinado, quando chega uma carta de rescisão, já assinou com outra empresa. Não existe reversão. Não existe. Só se o cliente estiver blefando, o que raramente acontece. E se você pudesse deixar uma recomendação para um CEO ou gestor sobre segurança empresarial, qual seria a sua recomendação? Fazer diferente, fazer com cuidado, fazer com carinho, não pensar somente em números, não pensar só eu digo que o dinheiro não é nosso, né? Tem muitos que... Pensa com carinho, porque você tem 13º para pagar, você tem férias para pagar, e eu vejo muita gente esquecendo disso. Aí quando chega o final do ano vai para o banco e a empresa começa a entrar no vermelho, começa a tirar na ponta, começa a tirar a supervisão, começa a diminuir processos. Então pensar com carinho, que o teu cliente final ele tem que ser para anos. A parceria é uma via de mão dupla, né? Então cuidado com o cliente, carinho com o teu cliente e presença é fundamental.
dá a cara, né? Aham, Dá a cara. com certeza. O cliente precisa ver o dono da empresa, o responsável da empresa. Tem vários clientes que eu atendi no passado que nunca viram a cara do dono da empresa ou de um diretor da empresa. Como eu falei, só viu quando teve o encerramento de contrato. Então cuida com carinho. Investe na mão de obra. Reconheça o teu profissional de fato. Existem profissionais ímpares. Sim. Esses têm que ser valorizados. Então eu recebo diariamente: eu queria sair da empresa, podia me mandar embora, 10 anos de empresa. Tem casos e casos. Então olha com carinho o teu profissional, porque não é ser um empresário, ser CEO, ser diretor. A empresa não é você. A empresa é o colaborador que está lá na ponta. É ele que leva o nome da tua empresa, é ele que veste o uniforme, é ele que está presente no dia a dia com o tomador de serviços, com o teu cliente. É ele a sua empresa. Então, se você não der valor ao teu colaborador, não pagar rigorosamente em dia, que não é um diferencial, é uma obrigação, mas tratá-lo como gente, porque eu vejo várias empresas que não tratam o colaborador como gente. E ele é a sua empresa. Não sou eu a essencial. A essencial são os colaboradores que estão lá na ponta. É o colaborador que vai falar de você por aí, Exato. que vai vender o seu... Que vai vender o meu negócio. Isso mesmo. Eu já vendi contratos que o cara chegou, ligou, pegou o telefone, falou: olha, teu colaborador me atendeu tão bem. É muito Eu bom, gostei né? tanto do atendimento dele, me passou o contato, falou o que a sua empresa faz. Eu falei: pô, que legal. E fechamos um contrato com ele. E esse colaborador foi remunerado. Sim, Porque ele importantíssimo, precisa né? ser remunerado. Ser reconhecido, né? sim. E ele saber aonde ele está trabalhando, o que a empresa dele faz. Eu já vi vários. Você chega lá na ponta e pergunta: o que a sua empresa faz? Não sei, só estou aqui. Então, sabe, dá valor. Dá valor. Então, um pouquinho do empresário brasileiro, ele dá um pouco de valor. Eu tenho colegas de mercado que a gente trabalhou junto, que hoje são empresários, que dão valor ao cliente final. Eu tenho um colega que, posso até citar o nome dele, que é o Roberto Coletti, também empreendedor agora, a gente trabalhou junto, fomos pares. É um cara que dá valor ao colaborador. E está voando, está crescendo, assim como nós. Então, dê valor ao seu colaborador final. Né? Faça com carinho. E aí você vai ter um retorno fantástico. Nossa, excelente. Não só financeiro, mas do universo. É verdade. Tenha dúvida disso. Não tenha mesmo. dúvida disso. É muito legal. Muito bom. E eu queria saber como que foi a sua transição, agora mudando um pouco, falando mais, você puxou um pouco para o empreendedorismo, eu queria saber como que foi a sua transição. Porque antes de ter a Essencial, você passou por várias outras companhias. Exato. Né? E eu queria saber como foi essa sua transição de sair dessas companhias e fundar a Essencial e atuar como empreendedor. É muito difícil, né? Como a gente já falou no começo. Mas como foi para você? Foi, assim, desafiador. Eu diria que a palavra-chave é desafiador. Mas com o leonino, né? Eu não posso desistir nunca. É, isso aí. E eu queria ser diferente. Eu engoli muito sapo na minha carreira, né? Trabalhei com excelentes profissionais, tive excelentes gestores e tive péssimos gestores. Péssimos. Eu falo que quando você sai de uma empresa, não é que a empresa é ruim, o seu gestor é ruim. Se você está mudando de empresa é porque você não tem gestão. Seu gestor é ruim. Porque não é só salário, dinheiro que interessa. É qualidade de vida, é paz. Então, assim, quando eu falei, chega, agora é só o meu negócio, foi desafiador. Foi. Porque eu saí da segurança financeira, né? Do dia a dia, das contas, de filho, casa, plano de saúde, para empreender, aluguel e uma infinidade de impostos nesse nosso país e falar: eu vou fazer. E o que eu chamo de desafiador? É a capacidade de entregar. E eu pensei muito nisso. Se eu sempre fui capaz de entregar
para eles, entregar para mim tem que ser dobrado. E aí a gente fala, empreendedor, você acorda a hora que você quiser, você vai dormir a hora que você quiser, quem dera. Né? É 5 da manhã, 1 da manhã, não tem hora. 3 da manhã. É isso mesmo. Mas o resultado vem. O crescimento vem, pessoal, profissional e financeiro. Sim. Mas você precisa ter muita garra. Sim. Muita garra. Então, assim, a transição foi difícil, mas foi extremamente satisfatória. Eu não me arrependo de nada do que eu passei, de nenhum fiozinho de cabelo eu me arrependo de ter largado tudo que eu larguei para tocar o meu negócio, a minha empresa, que eu faço com o maior carinho. Então, isso que foi, assim, fundamental. É gostoso ver o crescimento, é gostoso ver como você começou, né? Se te contar o primeiro posto, você não vai... Me conte, por favor. Me conte do seu primeiro... Quero saber tudo. Me conte do seu primeiro posto. Esse seu começou, tinha o contrato social na mala. Ai, meu Deus. E eu saí para tomar um café com uma pessoa. E tomando esse café, tocou meu telefone. Quando eu falo de universo, é bala. Né? Tocou meu telefone e um cara pedindo uma proposta de um posto 24 horas. Como é que você me achou? Foi indicação, tal, você trabalha com isso. Né? Eu falei, trabalho, só que agora eu estou com a minha empresa. Melhor ainda. Você pode me fazer uma proposta? Eu falei, posso. Fiz a proposta. Melhor ainda é bom, hein? Era uma multinacional alemã. Foi para cuidar de uma sondagem de terreno. Era um posto 24 horas, ficava num terreno para cuidar de sondagem de solo. E eu fui lá. Apresentei a empresa, que estava dentro da mala, naquele contrato social, e fechou o contrato comigo. Nossa, que legal. E aí eu não tinha sede, eu não tinha funcionário, eu não tinha RH, eu não tinha uniforme. Ai, que legal. Falei, e agora? Com emoção. Com emoção. Em 2 dias tinha um local já próprio, a gente foi atrás de mão de obra, fez o recrutamento, uniformizamos, implantamos, ficamos nesse cliente por 6 anos, até quando durou, e dali o crescimento foi exponencial. Assim, garra. Que legal. E agora? Agora é arregaçar a manga e vamos trabalhar. Se você não tem medo de trabalhar, o sucesso vem. Com certeza. Né? Até no dicionário, sucesso não vem antes de uma coisa chamada trabalho. Né? Ele vem depois. Então trabalha muito. E assim, foi muito legal. Foi muito legal. Que legal saber. Eu amo saber a história dos comecinhos das empresas. Nossa, foi muito legal. Dos gestores também, como eles chegaram até lá. Nossa, é muito legal. Foi o que você falou. É ver como que foi no começo e como que tá até agora. É emocionante. Exato. Eu imagino pra você, quando você fez seu TCC e ver que tudo aquilo que você fez com tanto carinho, com tanta dedicação, deu certo. Deu certo. Muito Graças legal. a Deus, muito deu legal. certo. Empreendedor tem que ter todo dia uma resiliência. Todo dia garra, resiliência. Acho que resiliência... E fé. E fé. Gratidão, sabe? Gratidão, universo. Muita fé em Deus. Muita coisa que você fala assim, levanta de manhã, é um novo dia, gratidão. Você está respirando, gratidão. Tem tanta coisa pra gente agradecer. Vamos fazer. É muito legal. Ricardo, olhando para os próximos 5 anos... quais são as inovações que você vê para o mercado de segurança no Brasil? Gabriela, é bastante complicada, né? Porque mão de obra hoje ela está escassa no nosso segmento. Eu tenho vagas de portaria, vagas de limpeza em aberto, vagas de operadores de monitoramento em aberto, e a gente não encontra profissional qualificado e gente que quer trabalhar, tá? Infelizmente, sem criticar, sem falar de política, mas hoje praticamente 40% da nossa população ela vive da migalha. Sim. Todos os segmentos estão passando por isso. O famoso Bolsa Família da vida, e o cara não pode ter emprego, porque senão ele perde o benefício. Né? Então isso é lastimável,
A nossa mão de obra, ela é difícil, mas tem muita gente boa para trabalhar. Agora, o que eu vejo ao longo desses 5 anos? Tecnologia. Quem não entrar forte com inteligência artificial, que está no nosso negócio diário, analítico de vídeo, trabalhar forte com essa questão de gestão entre a segurança física local e a sua integração com uma central de monitoramento de fato bem elitizada, não é só pendurar monitor lá não e colocar servidor, é fazer uma central de monitoramento que funcione com ergonomia para o trabalhador, né, com tranquilidade para ele poder trabalhar, que o sistema trabalhe para o operador, que é humanamente impossível ele ficar olhando 4.000 imagens, ele tem que ter o sistema, como eu falo com o analítico de vídeo, para você ter pop-up, triagem, ação, se adiantar ao problema, porque nós vamos de fato ter muito problema nos 5 anos para frente, principalmente com inteligência artificial. Já estamos tendo, né? Já. A gente já está tendo. Então, se as empresas não olhar o futuro, não olhar para o teu colaborador com mais critério, não olhar para o teu cliente com mais seriedade, muitas vão ficar pelo caminho. Por isso que o crescimento de algumas empresas que nasceram de uns anos para cá está sendo exponencial. Porque elas já nasceram nessa era, né? Elas já nasceram nessa era, elas já nasceram com outro propósito, com integração, com propósito de integração, com propósito de reconhecimento e com o propósito de estar presente no seu cliente. Isso tem feito uma diferença fundamental. Muito bom. E eu vejo que quando se fala de inteligência artificial, de tecnologia, as pessoas pensam, mas vão substituir o humano, as empresas não querem mais. Não vai. A gente a tecnologia sempre precisa tem que ter de alguém profissional atrás do computador para dar um clique. A inteligência artificial não aperta o enter. Exato. A inteligência artificial não faz sozinha, ela precisa de alguém atrás. Sim. E se os profissionais não se qualificarem, vai ficar para trás. Eu estou vendo os 50 a mais voltando para o mercado. Eu também tenho visto. Eu vou no supermercado, ali onde eu moro, eu vou num supermercado próximo ali, que é um supermercado bem bacana. E eu fui na parte de frios, para cortar uns frios. Veio um senhorzinho me atender, cabelo branquinho, quase 80 anos de idade. Cara. E a gente começou a conversar, eu falei, o senhor é parente de alguém aqui do mercado? Né? Até para saber, né? Ele, não, eu consegui um emprego. Eu falei, quantos anos o senhor tem? Ele falou, 81. Eu falei, nossa, que lindo, né? Que bacana ver uma pessoa de 81 anos trabalhando. Eu falei, não é por conta de dinheiro. Não é, eu não preciso de dinheiro. Meus filhos são bem de vida, eu tenho uma boa aposentadoria, mas eu preciso me sentir útil e eu preciso trabalhar. Esse cara tá lá, toda vez que eu vou lá, ele está lá, ele não falta, ele não dá atestado. É o melhor funcionário. E assim, 50 a mais. O que o mercado está buscando num 50 a mais, e a gente fica preocupado com o que vai acontecer com esse país daqui 15 anos. Quem vai gerir as empresas? E os 50 a mais ficam com esse receio, né? Exato. O que eu vou fazer agora? Quem que vai gerir as empresas? Sim. O que não quer trabalhar 6 por 1, o que quer ficar em casa 2 dias com a família, que é uma baita mentira, porque não vai ter renda, ele vai fazer um bico lá fora para completar a renda. Assim, quem vai fazer? Qual o crescimento, né? A pessoa pensa em estudar, em fazer alguma coisa. Você vê a juventude de hoje, por conhecimento, é degradante. Então, o que a gente precisa hoje, de fato, é gente competente. E, voltando aqui para os 5 anos próximos, cadê esse pessoal competente? Cadê essas pessoas, né? Se reciclando, buscando. Os 50 a mais estão aí. Estão gerindo empresas. Ó, os 50 a mais. Ó, os 50 a mais. Ó, os 50 a mais. Eles têm... Eu tenho visto muitos 50 a mais tentando se colocar novamente no mercado. E tem campo para eles. Então. Tem campo para eles. E porque eles não tem mão têm de tanto obra. receio. Não tem mão de obra. Eu tenho colaboradores com 50, 55, 60. Não tem uma falta Acho que é o maior mito que eu vejo hoje. Eu não tenho falta. Eu não tenho Olha aí. atraso deles. Eu não tenho atestado médico.
Deveria ficar doente, né? Sim. Que tem 60, 57, Sim. mas não fica doente. Vai trabalhar, trabalha com gosto, Entrega. com responsabilidade, entrega com competência e, infelizmente, ser com um colaborador mais novo, não são todos, lógico, né? Tem as suas exceções, sim. mas não é a mesma entrega. Então, para esses 5 anos futuro, me preocupa muito a mão de obra. A mão de obra me preocupa cada vez mais. Eu acho que o viés mais abrangente é trabalhar para não suprir a mão de obra. Isso não vai acabar nunca a mão de obra. Não. Mas trabalhar e colocar gente competente, reciclando, com o próprio colaborador bom, que você precisa dar oportunidade, né? Reciclando cada vez mais para entrar num fluxo aqui, tecnologia na veia. Tecnologia na veia. Né? Muito bom. E saindo da internet, que só fala que a gente vai ficar sem internet, que vai ter o boom de não sei o quê. Que o robô vai Aí a gente não vai... não precisa levantar para ir trabalhar, né? Não precisa mais nada. Simples isso aí, simples assim. Esquece isso. Esquece isso, acordou, vai trabalhar, vai fazer o teu. Isso aí. A gente é um sopro, né? Enquanto a gente está aqui, vamos fazer o melhor, né? Vamos fazer o melhor, que é isso. Muito bom. Eu adorei nosso bate-papo. Acho que ficou muito claro que contratar e ter uma empresa de segurança, facilities, não é só você pegar e colocar uma câmera e uma pessoa para olhar a câmera e abrir o portão. Vai muito além. Nossa. Muito além disso. E o dia a dia vai muito além disso. O dia a dia é o conhecimento da operação. Recentemente a gente fechou um condomínio agora, recente. E eu estava na Assembleia e foi feita uma pergunta para mim, né? Vocês participam da Assembleia? Participei da Assembleia e foi feita uma pergunta por um morador, uma pergunta extremamente inteligente. Ele falou assim para mim: Ricardo, você pode me... deixa eu abordar um tema. Eu falei: pois não. Ele falou: você montou um projeto aqui para o nosso condomínio, um projeto bacana, maravilhoso, e você ficou 2 dias aqui. Deu para ver tudo? Falei: claro que não. Aí ele fez assim. Falei: claro que não. Eu fiz um projeto baseado em cima de uma análise de risco, de fatores de congruência a 4 mãos com a tua diretoria de segurança, que conhece o local. Eu não conheço. Eu fiquei 2 dias vendo outras coisas que eles no dia a dia não veem, e juntos a gente chegou a um denominador. Só que eu vou conhecer a tua operação no dia a dia. E no dia a dia você pode ter certeza que no primeiro mês a gente vai sentar novamente para readequar todo o manual de normas de procedimento e processos que a gente já elencou. Porque vai mudar. Porque a gente vai achar divergências. Como que eu vou conhecer a operação de um condomínio extremamente de alto padrão em 2 dias? Nem se eu ficar 30 lá, eu vou conhecer. Cada caso é um caso, tem suas peculiaridades, cada tem várias região, portarias, tem região, tem, enfim. Mas foi legal a pergunta dele. Foi, muito bom. E o mais legal é a honestidade de você falar para o teu cliente. Não inventar firulas, né? Não inventar firulas. Você falar: não conheci totalmente. Eu vou conhecer. Então, assim, entregue responsabilidade, entregue o certo, a verdade, né? E quando você falhar, fala para o teu cliente: o erro foi meu. Eu falhei, todos nós falhamos. E tá tudo bem. Somos seres humanos e tá tudo bem. Se cada vez que um falhasse e falasse: meu, vai explodir uma bomba, o mundo não existia mais. Sim. Todo mundo erra. E eu falo pro meu time, né? Legal que eu falo pro meu time: se você errou, todos nós erramos. Porque quem gere a empresa sou eu. Isso aí. E se eu não vi, eu errei junto. Então não tenha medo de errar e vir aqui falar: errei. A gente vai corrigir junto. E quando você acerta, nós estamos acertando junto. Então, assim, é muito legal essa troca, né? Muito legal essa troca. E o principal, acho que você me fez uma pergunta: o que eu falaria para um CEO, para o dono da empresa? Não grita com o teu colaborador. Nossa, não. Trata seu colaborador que nem gente, como você gostaria de ser tratado. Não pensa que você está num cargo acima, você é melhor que ele.
Não, você precisa dele. Só que você só vai ter ele com você quando de fato existir uma relação profissional e uma relação de respeito. A relação de respeito é tudo. Isso mesmo. Então, quando eu chamo a atenção do meu time, eu chamo no mesmo tom de voz que eu estou brincando, que eu estou fazendo. Eu gosto de brincar muito com o time. Todo mundo diz que é uma qualidade, eu até acho que é um defeito, mas legal, eu brinco bastante. Mas quando eu chamo atenção bem tranquila e resolve. Resolve porque existe uma coisa chamada respeito. Isso. Então, infelizmente, saí de algumas companhias por falta de respeito. As pessoas se acharem que é algo a mais que você. E não é. Na verdade, não é. A gente é igual. Todo ser humano é igual. Né? Muito bom. Todo ser humano é igual. Muito bom. Esse é o recado. Excelente. Eu adorei. Eu ia te perguntar isso agora, mas você já respondeu. Já foi. Tá ótimo. Adorei nosso bate-papo, Ricardo. Também gostei, Gabriela. Obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz. Aberto aí pra gente fazer outras coisas que a gente conversou no começo, né? Sim. A gente conversou esse tema. Vamos sim avaliar que tem bastante coisa aí pra colocar novos negócios na caixinha. E nada acontece por acaso. Não. Não. Muito obrigada. Ligado. É isso Obrigado, mesmo. Gabriela. Eu que Muito agradeço obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. E para você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos seguir no Instagram, no Spotify e o principal, ativar os sininhos das notificações aqui do YouTube para não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.